Tradutor: O Taquinho Estaca Sombria. As sombras explodiram do solo e perfuraram os corpos dos monstros. Puti. Puti. Souta continuamente ouvia as notificações do sistema soando em sua cabeça. As almas IES estavam sendo preenchidas rapidamente. Ele usou o efeito do colhedor de alma 2 vezes naquela época na cidade do desfiladeiro seco. Ele aumentou sua inteligência em 20 usando as almas que coletou. Matar. Matar. Matar, matar. Souta investiu contra o grupo de kobolds e usou a habilidade Lua Carmesim. Sovós. Uma luz vermelha piscou e derrubou um grupo de kobolds. Bum! Ele mudou de alvo porque sabia que aqueles kobolds já estavam mortos. Ele saltou no ar e olhou ao seu redor. Na posição dele, há muitos aventureiros. Ele não quer matar acidentalmente um deles quando ele está enlouquecendo. Souta pousou e dobrou os joelhos. E com um boom, ele avançou através do exército de monstros à sua frente. Corrida. Lua cruzada. Os aventureiros ao redor olharam para Souta com uma expressão de surpresa em seus rostos. Ei! Ei! Aonde esse homem está indo? O que ele está planejando? Ele está quebrando a formação. Vozes confusas soaram no grupo de aventureiros. Eles ficaram chocados quando viram Souta atacando sozinho no meio da maré de monstros. Restrição sombria. Ele seguiu lançando-lhe estaca sombria. Tirou a vida daqueles que sobrevivem. Você recebeu 130 ES por derrotar Guerreiro Kobold. Você recebeu 182 ES por derrotar High-Orc. Você recebeu 156 ES por derrotar High-Orc. Você recebeu 127 ES por derrotar Lobo do Terror. Souta ignorou o som que ouviu em sua mente. Uma sombra cobriu todo o seu corpo. Ele olhou para cima e viu um lobo de 3 metros de altura vindo em sua direção. Ele moveu seu corpo para o lado para evitar o lobo. Bum! O lobo caiu em sua posição anterior. Até atingiu outros monstros na área. Isso é um lobo cinzento! Souta exclamou e ele estreitou as sobrancelhas. Ele agarrou a espada em sua mão com força e circulou seu mana ao redor de seu corpo. O lobo cinzento era um lobo de 3 a 5 metros de altura. Possui um pelo grosso de cor cinza. Seu nível estava entre 20 e 39. Era um monstro poderoso e sua maior arma era a sua velocidade. A força e a velocidade que mostrou agora não estavam no nível que Souta poderia temer. Seu nível provavelmente estava entre 20 e 25. Sovós. Uma figura saiu disparada da fumaça. Era o lobo cinzento. Souta mudou seu corpo rapidamente para evitar o lobo e quando este passou ao lado dele, ele brandiu sua espada. Sovós. Seu golpe errou uma vez e apenas atingiu o ar. A velocidade do lobo era realmente extraordinária que poderia até evitar um ataque tão próximo. Souta ergueu a mão esquerda e lançou o feitiço Bola Sombria. Ele então usou a habilidade Lua Carmesim em torno dele. Ele matou o monstro fraco ao seu redor. Ele não quer que eles o incomodem ao lutar contra este lobo cinzento. Sovós. Ele desapareceu instantaneamente e apareceu perto do lobo cinzento. Ele trocou de posição com sua bola sombria. O lobo cinzento foi pego de surpresa. A espada na mão de Souta emitiu uma luz vermelha. Ele então o balançou em direção ao lobo cinzento. Lua cruzada. Os reflexos do lobo cinzento foram rápidos. Ele ainda conseguiu mover seu corpo ligeiramente para evitar ferimentos fatais. TSK. Souta estalou a língua ao ver isso. Ele então sentiu que os outros monstros estavam chegando. Ele acenou com a mão esquerda e lançou Restrição Sombria. Era para detê-los por alguns segundos. Este número de segundos foi suficiente para finalizar o lobo cinzento. Ele lançou Bola Sombria ao seu lado antes de atacar o lobo cinzento enquanto usava a habilidade Corrida para aumentar sua velocidade. Uivo, o lobo cinzento não recuou e avançou para colidir com ele. Sovós. O lobo cinzento abriu amplamente a boca e revelou uma fileira de dentes afiados, brancos como navalhas. Ele tentou morder o pescoço de Souta.
Solta se teletransportou de volta usando o feitiço a bola sombria que ele lançou antes de fazer o lobo cinzento morder o ar. Então, uma sombra explodiu do chão e pegou o lobo desprevenido. Sua espada perfurou a boca do lobo. Um buraco apareceu em seu corpo. O sangue jorrou do buraco como uma fonte. Asterisco Jin. Asterisco, você recebeu 397 por derrotar um lobo cinzento. De repente, ele sentiu uma dor na mão esquerda. Suas sobrancelhas se estreitaram quando ele virou a cabeça para olhar. Ele viu que outro lobo cinzento estava mordendo sua mão. Argue! Isso dói! Solta praguejou enquanto levantava os pés e chutava o lobo. Dengue! O lobo voou e as sombras o perseguiram. Estrangulou o corpo do lobo antes que uma estaca explodisse do chão e perfurasse o lobo. Puti! Muito mais fraco do que antes. Solta pensou ao sentir várias presenças atrás de si. Ele então sorriu quando sentiu as almas que ele coletou atingiram o limite. Ele rapidamente usou o efeito do colhedor da alma para aumentar seu atributo de vitalidade em 10. Seu atributo de vitalidade era o mais baixo de todos os atributos que ele possuía. Ele só tinha estatística básica de 93 e os 10 atributos adicionados do brinco da alma de sangue. Ele tinha 103 vitalidade no total. No momento, ele usou o efeito do colhedor de alma para aumentá-lo em 10, perfazendo um total de 113 vitalidade. Era diferente de qualquer outra de suas estatísticas que poderia ser aumentada por sua espada Vajrasaya. As estatísticas adicionais da espada Vajra foram focadas em aumentar sua velocidade. Vamos fazer isso. Solta disse com um sorriso malicioso no rosto. Ele lançou várias restrição sombria para conter aqueles lobos. Ele usou 6 pontos de habilidade para aumentar o nível de habilidade restrição sombria para 6. As sombras explodiram e perseguiram os lobos. Os lobos moveram seus corpos rapidamente e evitaram as sombras. Mas alguns dos lobos foram capturados. Sou vós! Sou vós! Sou vós! Solta sorriu e derramou sua mana nos pés antes de dobrar ligeiramente os joelhos. Bum! Ele se lançou na matilha de lobo cinzento. Brian estava lutando contra os monstros à sua maneira. Ele lançou feitiços de buff em si mesmo à esquerda e à direita, tornando-o extremamente poderoso. Botas relâmpago. Ponta relampejante. Mão abrasadora. Brian atacou o grupo de orcs evoluídos. Os orcs tinham 5 metros de altura e 2 metros mais altos do que os orcs comuns. Eles estavam armados com enormes facas de açougueiro. Os orcs cortaram com suas armas contra ele. Brian juntou sua mana em seu punho e usou o golpe ardente. Bum! Brian foi empurrado para trás e se lançou mais uma vez. Ele deu um soco no orc mais próximo. Dengue! Ele então deu um passo para trás e descobriu que alguns dos orcs já estavam atrás dele. Ele levantou os pés e chutou o orc. Dengue! Oh! Eles são loucamente fortes, Brian disse com um sorriso. Ele então ergueu ambas as mãos no ar. Queimios, explosão eruptiva. Uma enorme bola de chamas se formou acima de sua mão. Brian jogou em direção ao grupo de orcs à sua frente. Bum! Uma enorme explosão apareceu quando as chamas engoliram os orcs e queimaram seus corpos. De repente, puti! Um corte enorme apareceu nas costas de Brian. Os orcs atrás dele cortaram suas costas e seu sangue espirrou no chão. Isso dói! Brian então voltou sua atenção para esses orcs. Já que ele conseguiu lidar com os outros, ele agora poderia se concentrar nesses grupos. Ele sorriu enquanto reunia sua mana em seus punhos. Os guardas estavam empurrando os monstros na frente enquanto os aventureiros estavam cortando os monstros nas laterais. Apesar do número de monstros, os guardas e aventureiros conseguiram diminuí-los. Agora, eles já mataram mais de 1000 monstros em apenas algumas dezenas de minutos. Os caçadores estavam lutando contra o monstro mais poderoso da maré de monstros. Sua batalha feroz fez com que os monstros ao redor deles morressem. Solta deu um pulo no ar e viu essa cena. O bestrol daquele monstro até fez o mais fraco morrer na explosão.
Como os caçadores estavam lutando na parte de trás da maré de monstros, isso causou muitas baixas à maré de monstros. As almas mais uma vez atingiram o limite do que ele poderia reunir. Ele mais uma vez o usou em seu atributo de vitalidade. Ele não precisava usar isso em sua força, já que sua espécie aumentaria à medida que ele subisse de nível. Sua inteligência aumentaria com a classe. Então, agora ele precisava aumentar seus atributos de destreza, agilidade e vitalidade com o efeito do colhedor de alma para equilibrar seus atributos. Atualmente, não havia nenhum problema com os atributos de agilidade e destreza, já que a espada Vajrasaya conseguiu aumentá-los a ponto de ultrapassar todos os seus outros atributos. Isso deixa com o atributo vitalidade. Sua vitalidade estava faltando. Ele experimentou isso antes. Ele sabia que se o Bestroggo o atingisse naquele momento e não em Brian, ele morreria sem dúvida. Depois disso, Solta reuniria todas as habilidades que conhecia antes de evoluir para aumentar os benefícios que receberia com a sua evolução. Combo 4560.